Boa noite, meus queridos. O desejo do meu coração é que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. O texto que nós separamos para hoje, para nós lermos, para nós meditarmos sobre ele, está lá no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 41. E o Senhor quer comunicar ao meu e ao seu coração o seguinte texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É um texto que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas fogem dele, porque fala de contribuição. Fala de entrega de dízimos, fala de entrega de ofertas. E esses assuntos são assuntos bíblicos também, que cada um de nós precisa conhecê-los, meditar sobre eles e, principalmente, contribuir, participar, nos envolver com a obra de Deus. Senão não estaria escrito na Bíblia. Deus nos comunica, Deus nos ensina, Deus nos atrai, Deus nos chama à participação, ao envolvimento com tudo que está escrito na sua palavra. Jesus estava ali junto com seus discípulos, dentro do templo, continuamente ele ia ao templo, ele ensinava no templo, ele curava no templo, e observando as cenas, o cotidiano das pessoas, ele depara, em um determinado momento, com uma viúva que entrou ali. No mesmo cenário, muitas pessoas ricas, segundo diz o texto, colocavam ali no gasofilácio, que é o lugar onde se coleta as ofertas, se coleta os dízimos, né? Esses ricos colocavam no gasofilácio as sobras dos seus dinheiros. Podia até ser algumas quantias muito mais elevadas do que aquela viúva pobre que Jesus estava a observar. Mas o texto diz claramente que eles entregavam suas sobras, aquilo que não lhes fazia falta, aquilo que não fazia diferença para eles, ainda que fosse uma quantia um pouco maior. Era como se eles estivessem entregando apenas uma esmola. Talvez os valores que eles entregariam nas ruas para um pedinte, as sobras. Aquilo que não fazia mais diferença para eles, eles estavam entregando ali na igreja. Mas Jesus observa quando vem uma viúva pobre, que tinha apenas algumas moedas, era tudo que ela tinha. Então ela vai e entrega tudo, coloca ali no gasofilácio. E uma coisa importante para nós observarmos nesse texto, nesse ensinamento de Jesus, Jesus não está preocupado com valores monetários, com valor de dinheiro, com quanto as pessoas estão entregando, pensando apenas nas quantias monetárias. Jesus está preocupado e observando o que se passa no coração das pessoas. O quanto as pessoas desejam e se envolvem com a obra de Deus. O quanto as pessoas contribuem para a obra de Deus. A obra de Deus é uma obra de salvação. Deus enviou seu Filho para que, ao morrer na cruz, ele garantisse salvação para todas as pessoas. E Deus deixou escrito para nós uma palavra. Um texto escrito que nos orienta, que dirige nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aqueles que são cristãos, aqueles que desejam ter parte com Deus. Então todos esses, Deus tem assegurado a salvação. Para que eles sejam alcançados, para que essa palavra chegue aos seus corações, para que eles possam tomar suas decisões de servir ou não servir a Cristo. Investimentos são feitos, pessoas estão envolvidas nesse trabalho de pregação, trabalho missionário, trabalho de evangelismo. Templos são abertos, templos possuem suas necessidades sociais, suas necessidades financeiras. E tudo isso é custeado como? Com os valores que são colocados ali no gasofilácio. Dízimos e oferta. Os dízimos, segundo a palavra de Deus, eles são santos ao Senhor. Na sua palavra, no livro de Levíticos, capítulo 27, versículo 32, Deus diz que o dízimo é santo ao Senhor e não deve ser tocado. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. Naquele tempo,
Os pobres se dirigiam à igreja para ali encontrar, então, mantimento. Então, e também as pessoas que cuidavam do templo, havia um grupo chamado de levitas, que ficavam por conta de cuidar do templo. Eles não exerciam uma outra atividade, um outro trabalho remuneratório, mas eles viviam do que entrava no templo, os valores que eram colocados ali, os alimentos que eram trazidos, eles então se alimentavam disso e ficavam por conta de fazer a obra de Deus, de ensinar, de limpar, de cuidar. Tudo que era ligado aos ritos religiosos era com eles, portanto eles não tinham uma outra renda. E nos dias de hoje, muitas pessoas estão destinando todo o seu tempo para o trabalho da fé, para abençoar outras vidas. São pessoas levantadas, vocacionadas por Deus para trabalhar nos templos, para estar acudindo vidas, para estar pregando a palavra. Alguns participando de cerimônias de casamento, batismos, quem sabe um velório por toda uma madrugada, cultos fúnebres. Então são atividades ligadas a um líder religioso e muitos deles não possuem um trabalho secular ou uma renda diferente dessa, diferente do que entra na igreja e que também dali é retirado o seu salário. As igrejas mais sérias, elas possuem um grupo de tesoureiros, elas possuem um conselho fiscal que gerenciam esses valores com seriedade, com temor do Senhor. Nós não podemos, por causa de algumas afirmações de que alguns líderes se apropriaram dos recursos da igreja. Uma coisa é eles terem se apropriado e agora terem de prestar contas a Deus. Outra coisa é eu deixar de contribuir, deixar de obedecer o que a palavra me recomenda. Aqueles que estão tomando posse indevidamente dos recursos vão se haver com Deus. Mas também aqueles que, por uma desculpa ou outra, entenderem que não devem contribuir, também vão ter que prestar contas a Deus. Então que não erremos nós, que possamos participar, porque a palavra nos chama a participar. Jesus estava ali com seus discípulos observando a cena, viu aquela viúva entregando suas moedas e ela foi alvo do elogio de Jesus, porque o valor que estava no seu coração era de participar completamente, era de se entregar à fé, de fazer aquilo, tudo que ela podia fazer para que a obra do Senhor caminhasse, continuasse em frente. E como eu disse, Jesus estava sondando ali e avaliando as intenções dos corações. Os ricos entregando suas sobras, ainda que de repente pudesse ser até um valor maior, mas aquela viúva entregando tudo que ela possuía, todos os seus recursos. Nós já mencionamos e convém dizer que os objetivos desses recursos, quando entram, na verdade, eles são destinados à manutenção do templo, das atividades religiosas e também do sustento daqueles que trabalham vocacionados para a obra de Deus. Então, nessas atividades, eles colocam toda a sua vida, todos os seus recursos e procuram servir a Deus ali. Então, é justo que dali eles também tirem o seu sustento. Jesus estava olhando ali, principalmente, a demonstração daquela mulher, do envolvimento que ela tinha com a obra de Deus, com a palavra de Deus. A sua oferta demonstrava esse desejo no coração. As ofertas, elas também estão em toda a Bíblia. Deus fala sobre ofertas, sobre pessoas que traziam ofertas, pessoas que eram chamadas a ofertar na igreja, no templo. E nós poderíamos, um dos textos que fala sobre isso está lá no Salmos 96:8, que diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. O Senhor nos chama a trazer ofertas na sua casa, para que a sua obra continue, para que haja alimento na sua casa, para que haja sustento daqueles que dela necessitarem. Cabe a cada um de nós estarmos ali então, participando, vivenciando, nos envolvendo com a obra de Deus. Então, o entregar a oferta demonstra principalmente o nosso envolvimento para com a obra de Deus, o nosso envolvimento para com o próprio Deus. Que você possa, ao entender essa mensagem, ao entender este recado, se envolver com a obra do Senhor. Participar, não só no momento em que você busca as bênçãos do Senhor, em que você clama por socorro,
mas também participar ali na igreja, na sua comunidade de fé, junto com o seu grupo de fé, das contribuições, dízimos e ofertas que estarão trazendo sustento para aqueles que trabalham nessa obra, que estarão permitindo que aquela comunidade de fé honre seus compromissos sociais, pague suas contas. Então é para isso que esses valores são entregues ali, para você principalmente demonstrar o seu envolvimento com Deus e para que a obra continue. Que Deus possa abençoar o seu coração, abrir a sua mente e que você possa se envolver com a palavra de Deus, se envolver com Deus e ser também um ofertante, ser um dizimista, aquele que contribui, e que Deus possa olhar para o seu coração e se alegrar com você. E você ser alvo de elogios por quanto você está se envolvendo de uma forma que demonstra o tamanho ou o valor da sua fé para com Deus. Que Deus abençoe sua vida.